terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de história. E a nossa aula de história de hoje, vamos para a página 78. Vamos lá para a nossa aula de história. O assunto que vamos abordar hoje, tá certo? É a esfera pública municipal. Existem três esferas, tá certo? Pública, que é a municipal, a estadual e a federal. Mas hoje vamos abordar apenas a municipal, ok? Pois moramos aonde? Moramos no Brasil. Então, a região do Brasil, ela foi dividida, tá certo? Então, ela foi dividida. O Brasil, ela foi dividida em estados. E o Brasil, ela foi dividida em municípios. O Brasil foi dividido em estados e cada estado, tá certo, teve a divisão em município. Então, essa divisão, ela tem uma administração. E hoje vamos estudar só a administração do município, tá certo? Que é a esfera pública municipal. Fiquem bem atentos e vamos lá. Então, peguem o livro de vocês, de história, e abram na página 78. Na página 78, para acompanhar com a tia, a aula de hoje, sobre a esfera pública municipal. Pegaram o livro? Vamos lá? Então, veja, a esfera pública municipal, o governo tem várias instâncias, como a tia falou. O governo, ela tem a municipal, tá certo? Que é a que vamos estudar hoje, a estadual, que é o estado, é isso, e a federal, que é do Brasil. Então, é composta, tá certo? E elas têm os poderes. O Brasil, elas têm os poderes, que são o executivo, legislativo e o judiciário. Entenderam? Então, observem aqui ao lado que tem o país. Então, país, estado e município. Então, o país que moramos, que o nosso estado ele está incluído, é do Brasil. Então, o país é o Brasil. Então, a esfera que governa, tá certo? Essa administração do país é federal. Mas, dentro do Brasil, foram divididas os estados. Então, os estados têm também outros administradores, tá certo? Que é o estadual. E tem o município, tá certo? O município que está incluído nos estados, que é o que vamos estudar hoje, que é a esfera municipal, pública. Então, hoje vamos estudar a esfera pública municipal, tá ok? São os administradores públicos, tá certo? Que eles trabalham para a população. Por isso que diz público, a esfera pública municipal. Então, vamos estudar esses administradores que administram o município. E cada administrador, ele tem o quê? Ele tem uma equipe para ajudá-lo a administrar melhor, tá certo? Administrar melhor o município. Vamos lá? Então, vejam aí, os três poderes. Tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, a tia vai dar um exemplo aqui, que esse exemplo, com certeza, ele não existe, mas é um exemplo para que vocês venham compreender como é que esses poderes, eles funcionam. Exemplo. Então, a partir de amanhã, todo mundo vai usar o chapéu verde. Então, o poder legislativo, ele faz a votação se vai ou não vai valer essa lei. É o poder, tá certo? O poder legislativo. Então, ele vota e essa lei vai, a partir de amanhã, todo mundo tem que usar chapéu verde. Se não usar, vai pagar uma multa. Então, o que acontece? O poder executivo, ele tem que fazer, verificar se o povo, tá certo? Colocar a lei em prática. O poder executivo, ele tem que colocar a lei em prática para ver se o povo está realmente praticando essa lei. Se todo mundo está com o chapéu verde. Mas se não tiver utilizando o chapéu verde, vem o poder
Judiciário, o poder judiciário, ele vem e cobra ele cobra a multa, ele vem para cobrar a multa daquelas pessoas que não estão praticando essa lei, tá certo? É claro que essa lei não existe, de ter amanhã, a partir de amanhã, todo mundo colocar o chapéu. A lei da máscara, exemplo. Não teve a lei da máscara para entrar nos supermercados? Então, o poder executivo é que tem que colocar, fazer a lei funcionar, tá certo? O poder executivo. E caso as máscaras não... as pessoas no supermercado não estejam usando a máscara, então o poder judiciário, ele pode cobrar a multa naquele supermercado que deixaram as pessoas entrarem sem a máscara. Então, existem esses três poderes, tá certo, no Brasil, que é o poder executivo, legislativo e o judiciário, tá ok? Vamos lá. Então, você sabia quais são as funções que precisam ser desenvolvidas pelo prefeito? Porque o prefeito, ele é o município, ele tem o prefeito, tá certo? Que para ele ser prefeito, é necessário ter a votação. Vocês já foram, muitos de vocês já foram para as eleições que tiveram, que é necessário fazer essa votação, que é o próprio povo que escolhe, tá certo? O povo, ele que escolhe quem vai governar, tá certo? O município. Então, quem governa o município é o prefeito. O prefeito, ele governa o município. E quem governa o estado é o governador. O poder que administra os estados é o governador. E o poder que administra o Brasil é quem? É o prefeito. Desculpe, é o presidente. Então, o presidente, que é Bolsonaro, não é isso? Jair Bolsonaro, ele governa o Brasil, tá certo? Ele e suas equipe que governa com ele, que ele não governa sozinho, ele tem, claro, a sua equipe que ajuda a administrar o Brasil. Então, quem governa o estado é o governador, que é Paulo Câmara, tá certo? Ele governa o estado aqui de Pernambuco, Paulo Câmara. E quem governa é o município Recife, é Geraldo Júlio, isso mesmo, Geraldo Júlio. Então, o prefeito, ele governa um município, tá certo? Ele e suas equipes. Cada governante, tá certo? Ele tem uma equipe para lhe ajudar a administrar. E eles trabalham a favor da população. Eles trabalham a favor da população. Então, vamos lá. Vocês sabiam que o prefeito, ele tem a função dele? Vamos verificar a função dele agora? Então, veja, o prefeito, ele tem a função de legislar sobre assuntos de interesse local. Olha aí, o interesse local. Exemplo, para calçar uma rua. Ele tem esse interesse. Ele tem que calçar uma rua, o prefeito. Transporte público. Tem também que dar transporte público para a população. Então, vejam, vamos ler com a tia. Organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo. Não só isso, de transporte coletivo, vamos verificar outros. O transporte coletivo, tá certo? É o interesse local. Calçar uma rua também é o interesse local. Então, isso é para o prefeito, tá certo? Executar. Isso é um trabalho do prefeito. Então, vamos continuar para verificar. Olha, promover adequada organização territorial por meio de planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, olha aí, tem que ter os guardas para organizar o trânsito. Estão vendo aí um exemplo? Promover promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observando
a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Ele também tem que promover essa proteção do patrimônio histórico cultural local, tá certo? Ele também tem que dar proteção também à população, fiscalizar o trânsito nos logradouros sob sua jurisdição. Ele tem que fiscalizar o trânsito sobre sua jurisdição, porque assim, como a tia disse, o município de Recife, tá certo? O prefeito Geraldo Júlio, ele vai fiscalizar, tá certo? O trânsito aqui do município do Recife. Então, cada município ele vai ter o prefeito que vai ter que verificar aonde ele governa, aonde ele administra. Então, Geraldo Júlio, ele administra aqui em Recife. Então, ele tem que prestar esses serviços à população daqui de Recife. E ele tem que prestar o serviço e verificar se realmente está ocorrendo, tá certo? O serviço. Vamos lá, continuar. Deixa a tia colocar aqui. Então, manter também a educação infantil e o ensino fundamental em sua escola. Então, Geraldo Júlio, aqui do Recife, tá certo? Mas os prefeitos dos municípios, eles têm que manter também a educação infantil e o ensino fundamental em suas escolas. É obrigatório, tá certo? Eles têm que, ele tem que cumprir. Eles têm que disponibilizar posto de saúde, onde vocês veem o SUS. Ele tem que disponibilizar posto de saúde para a população, promover e fiscalizar a coleta de lixo domiciliar. Por isso que tem todos os dias, tem algumas localidades que o carro do lixo, ele passa um dia sim, um dia não. Aí com essa pandemia, o carro do lixo está passando todos os dias. Muito bom, né? Porque o lixo já não fica acumulado, tá certo? Ele também tem que controlar e fiscalizar as feiras livres. Também tem que controlar e fiscalizar as feiras livres. Eles têm que ver qual é o horário melhor para abrir as feiras livres, o local. Tanto que aqui em Água Fria, se vocês... não sei se vocês pegaram, que antigamente a feira de Água Fria era no meio da rua. Isso aí atrapalhava o trânsito. Então... o governo, ele teve que fazer o quê, né? O prefeito. Ele teve que abrir a feira. Quem já foi em Água Fria, tem a localidade lá, tá certo? Onde as feiras saíram da rua e foram para uma localidade onde os feirantes ficam lá, não é isso? As barracas dos feirantes ficam nessa localidade. Eles não podem ir para a rua. Se eles forem para a rua, eles podem levar uma multa. Por quê? Porque a prefeitura já colocou uma localidade para todos os feirantes ficar lá, tá certo? Então, eles também controlam e fiscalizam essas feiras livres. Vamos agora verificar o governo do município. Então, veja, o governo do município, ele tem esses dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Então, veja, o poder legislativo, tá certo? Eles são deixa a tia verificar aqui. Deixa a tia passar para cá para ler com vocês. Então, veja, o governo do município, ele é formado apenas pelo poder legislativo e pelo poder executivo, como a tia acabou de falar, na página 79 de vocês. Então, o poder legislativo municipal é formado pelos vereadores e seus assessores que trabalham na Câmara de Vereadores. Então, verifica aí, vereadores. Composição política reflete a diversidade social. Então, define propriedade e cria o direito. Então, o poder legislativo, ele cria o direito. E tem essa votação, tá certo? Que eles criam o direito. Então, ele fiscaliza a implementação do direito pelo poder executivo. Então, o poder legislativo, ele também fiscaliza a implementação dos direitos pelo poder executivo. E o poder executivo. Poder executivo, que é o prefeito. Então, o prefeito, ele tem que fazer o quê? Administrar a cidade, não é isso?
Então, implementa o direito criado pelo poder legislativo. Ele tem que fazer fazer todos, ele tem que colocar em prática essas leis. Então, o poder executivo tem que colocar em prática a lei, tá certo? A lei que foi criada pelo poder legislativo. Então, o executivo, que é pelo prefeito, tem que colocar em prática essa lei. Vamos lá. E como a tia falou, para eleger, tá certo? Esses administradores, para eleger o prefeito, é necessário, só ocorre através da votação, um voto direto do povo. O povo que escolhe quem é que vai ser o prefeito daquele município. E essa votação, tá certo? É feita de 4 em 4 anos. Então, existe também, muitos de vocês já foram com o pai de vocês e viram essa urna onde faz essa votação, onde quando ele digita o número, tá certo, do prefeito, aparece a foto do prefeito e ele confirma. Então, vejam essa urna. E muitos, tá certo? Existe município que o município ele tem poucas pessoas. Então, dependendo das pessoas, ficam entre 9 ou 21 vereadores nesses municípios. Bom, olha, na página de vocês, na página 79, observem aí, no último parágrafo, ele fala que na eleição, a forma de contagem de votos é diferente para prefeito e vereadores. O que acontece? Para prefeito, no primeiro turno de eleição, nem sempre o candidato que tem mais votos, ele ganha. Aí ele passa para o segundo turno, e nesse segundo turno, nesse caso, a eleição será disputada no segundo turno pelos 2 candidatos mais votados. Tá certo? Mais votados. O segundo turno só acontece em município com mais de 200 mil pessoas. Só acontece com mais de 200 mil pessoas que vão votar, não é isso? Que são 200 mil eleitores. Caso contrário, vence o que tiver mais voto. Mas caso contrário, se não tiver essas 200 mil pessoas, ganha quem tiver mais voto. Mas se tiver, eles sempre passam para o segundo turno. Se tiver mais de 200 mil pessoas, ele vai passar para o segundo turno. Então, vai ter segundo turno para os prefeitos, tá certo? E os vereadores, eles são eleitos de acordo com a quantidade de habitantes de um município. Então, assim dizemos que a quantidade de vereadores de um município é variável, dependendo da quantidade das pessoas nesse município. Então, a quantidade de vereadores, eles pode ser mínimo de 9 ou no máximo de 21 vereadores, tá certo? Por cada município. E a nossa aula, ela chegou ao fim, crianças, tá certo? Falamos em relação aos governadores do município, tá certo? Aos administradores, que administra conforme para a necessidade da população. E aprendemos em relação a algumas atividades que ele tem que prestar serviço à população, tá certo? Então, a atividade para casa vai ser para vocês fazerem da página 80 e a página 81. Façam a atividade para casa, a página 80 e a página 81, certo? Na próxima aula vamos corrigir. Cheiro da tia Ana e até a próxima aula.